Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 55. Olha que legal, gente. Mais de 50, eu digo mais de 55, porque tem episódios com ABC2 quando ainda não era BTcast ABC2. Então, são mais de 55 episódios pensando a fé cristã e as ciências. Isso é maravilhoso. Eu sou o Rodrigo Bibo e o Robocop é humano ou ele é máquina? Olá, gente. Eu sou o Luiz Adriano Borges, sou professor universitário e o transhumanismo está entre nós? Olha! Muito bom. E eu sou o Thiago Pereira e, cara, isso é muito Black Mirror. É verdade. Ainda que a última temporada não esteja tão Black Mirror, mas isso é muito Black Mirror, justamente. Estamos aqui, galera, para falar sobre um tema bem delicado e a gente vai arranhar a superfície aí do tema, que é o transhumanismo. Calma, a gente vai explicar o que é esse termo e você que tem a mente poluída não tem nada a ver com o que você pensou, seu pervertido, vá lá se benzer, tá bom? Porque você pensou besteira. É um tema da ética, da bioética e é também um tema teológico. Aliás, eu não sei se é um tema da bioética, eu não sei se é um tema da ética ou se é só um tema da biologia. Vamos discutir isso neste BTcast ABC2055. Estamos aqui com dois feras e vai ser um papo muito legal. Mas antes, é claro, sério, você tem que ouvir. Você é da área da ciência, você produz, você pensa, e você é assim, cara, eu sou tão inteligente, já fiz aqui meu doutorado, faço altas pesquisas, mas não dá dinheiro, não ganho dinheiro. É que você não ouve a ABC2. Eu não sei como é que tá os lances aí, talvez até já passou. Mas o que eu quero dizer pra ti é o seguinte: ouve os recados paroquiais da ABC2 aí, porque às vezes envolve prêmios, concursos e tal. Eu não sei se já acabou, a Ana vai ouve a Ana aí, e sempre tem coisa boa quando a Ana fala, beleza? Quando a Ana fala, você tem que prestar atenção, porque a voz dela é doce e ela sempre traz uma boa notícia. Ei, Bibo e ouvintes do BTcast ABC2. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês sobre a sustentabilidade do trabalho da ABC2. Meu nome é Ana Flávia e trabalho na ABC2 desde o seu início. Amo este trabalho. Uma equipe firmada em Cristo, na confiança mútua e no objetivo em comum, o cumprimento de uma missão. Aqui trabalhamos juntos para fazer com que a missão da ABC2 seja cumprida da melhor forma possível. Há muitas formas de colaborar com o trabalho que a ABC2 faz. Este trabalho que é tão grande com tantas demandas, assim como é o campo em que a ABC2 atua. Mas este trabalho que a ABC2 faz expressa uma importância e beleza imensuráveis. E é por isso que hoje eu estou aqui, para convidar você que faz parte do que somos, que escolheu se conectar e construir junto com a gente essa comunidade, ser cúmplice e parceiro na visão e na missão da ABC2. Meu convite é para você que acredita e investe nessa causa e nesse propósito com os quais você se identifica. Interceda pela ABC2, coloque a gente em suas orações, fique perto da gente, precisamos de você. Convido você a nos ajudar a manter a sustentabilidade financeira da ABC2. Seja um apoiador com doações regulares ou esporádicas. Quando você ler um texto, participar de uma live ou de uma reunião, assistir a uma entrevista ou participar de um projeto, se puder, contribua. Você escolhe o valor que pode e deseja doar. Precisamos da sua ajuda. Queremos caminhar juntos e colaborar com seu chamado vocacional. Apoie a ABC2 em sua continuidade. Acesse nossa página, escolha o valor que deseja doar e faça sua contribuição agora mesmo. Meus amigos, vamos lá então, transhumanismo. Eu quero explicações básicas, né, conforme eu fiz a piadinha ali no começo. Quem não faz a mínima ideia pode levar para a área da sexualidade e tal, ainda mais que tá sempre em alta esse tema da trans e não sei o que, mas eu sei que não tem nada a ver com isso. Aliás, eu acho que não tem, porque o assunto, né, é novo pra mim também. Mas vamos lá, Luiz, esclarece pra mim, por gentileza, o que é o conceito, ou o que é a ciência, ou o que é essa coisa, né, chamada aí transhumanismo, por favor. Isso, ela basicamente é um movimento, começa ali no começo do século XX, que a ideia é defender que a gente tem o dever moral de melhorar as capacidades físicas e cognitivas da espécie humana. Então a gente tem alguns problemas, né? A gente sofre, a gente tem dor, a
a gente tem doença, a gente envelhece e a gente morre. Então a ideia do transhumanismo é superar essas limitações humanas. Então é transcender, basicamente é isso. Então é aquela ideia de que o ser humano pode fazer ajustes em si ao ponto de vencer a morte. Esse lance de querer vencer a morte, ele não é novo na ciência. Essa ideia, né, da ciência, a própria invenção dos remédios, graças a Deus por isso, já é uma luta contra a morte. Mas o transhumanismo, se eu tô entendendo bem, e até o que eu já dei uma olhada por cima assim, Luiz e Thiago, também com as suas contribuições, ele parece ser um movimento um pouco mais, tipo assim, até tem uma filosofia, quem sabe, se eu entendi, assim, tipo, não é só vamos vencer as doenças, é vamos não morrer, né? Vamos não morrer. Tô falando isso, depois vocês me corrijam, porque esse ano, eu me deparei com a reportagem do empresário americano de 45 anos que gasta 2 milhões por ano para voltar a ter 18. Então o cara tem uma clínica em casa, o cara tem todo um ritual de vida, entendeu? O cara, além de mais 100 comprimidos de vitaminas e medicamentos, são 30 médicos, dezenas de tratamentos, máquinas, exames, todos os dias, entende? O cara só não faz plástica porque não quer pegar atalho, entende? Então assim, aí ele se diverte comendo legumes e tal, ele dorme sozinho, olha que maravilha, o cara tem a vida isolada, ele é um monge moderno que abusa da tecnologia. Mas enfim, tá aí, né? Isso aqui eu só peguei a reportagem por cima aqui, tem várias coisas e tal ainda sobre, tem uma reportagem inteira sobre ele no Fantástico e tal, enfim. Mas é isso, né? Tem uma ideia filosófica também por trás do querer vencer a morte, né? É o Homo Deus. É por aí. Existem declarações, existe a declaração transhumanista, né? Existem documentos escritos já publicados desde o final do século passado, assim, de forma mais enfática. Tem um casal, inclusive, que eles fundaram uma empresa dedicada a isso, e é engraçado que o nome deles não é o nome real, né? O nome deles foi um nome adotado. O marido dele se chama Max More, tipo, mais, né? E a esposa chama Vita More, Natasha Vita More, ou Vida Mais, né? Eles adotaram esse codinome aí como sobrenome deles, porque eles querem vida, uma nova vida, né? Um novo esquema de vida. E tem uma carta que eles escreveram, que eu queria até ler um trecho aqui, que é uma carta à Mãe Natureza. Ai, que bonitinho. E aí eles fazem essa carta à Mãe Natureza, eles agradecem, assim, né? Pela vida, pelo mundo, mas reconhecem que a Mãe Natureza fez o melhor para eles, mas aí eles vão falar assim, né? Em certo ponto. No entanto, com todo respeito, devemos dizer que você, Mãe Natureza, de muitas maneiras, fez um péssimo trabalho com a Constituição humana. Você nos tornou vulneráveis a doenças e danos, você nos obriga a envelhecer e morrer. Assim que estamos começando a alcançar a sabedoria, você nos obriga a envelhecer e morrer. Você foi avarenta na medida que nos deu consciência dos nossos processos somáticos, cognitivos e emocionais. Você resistiu a nós, dando sentidos mais aguçados para outros animais. Você nos tornou funcionais apenas sobre condições ambientais muito estreitas. Nos deu memória limitada, um controle muito pobre dos nossos impulsos tribais, xenofobia. E o que você nos fez é muito glorioso, mas ao mesmo tempo é profundamente falho. E nós decidimos que é hora de corrigir a Constituição humana. E isso é um trecho, né, do que as declarações transhumanistas dizem, né? Elas vão fundo no problema. Ao mesmo tempo parece que é algo novo, mas ao mesmo tempo é algo que mostra a insatisfação do ser humano desde sempre com o fato de ser uma criatura, né? Então esse é o debate do transhumanismo, que é algo recente, mas que vai bebendo de fontes também, da verdade, que desde sempre, talvez desde o Éden, né? Desde que a gente saiu do Éden, a gente quer voltar pra lá, né? A ciência não deixa de ser uma tentativa de comer novamente da árvore da vida, né? Pois é. Não, perfeito. E essa questão aí da perfeição, né? De buscar a perfeição, então nós sabemos, né? De maneira até arrogante falar, né? Que nós sabemos o que a gente quer, nós sabemos o que é a perfeição. Então, natureza, dá licença, Deus, dá licença que agora nós encaminhamos a evolução. Nós sabemos para onde que tem que ir a evolução, para onde que tem que ir o desenvolvimento humano. Então, a gente vai com as nossas forças, com a ciência e com a tecnologia, é isso que é muito forte, né? A crença na ciência e na tecnologia, a gente pode desenvolver o que a gente acha que é melhor, né? Então essa ideia realmente é bem antiga, né? Então essa ideia, o Biblos falou do livro Homo Deus, né? Tá lá na capa, aquela ideia, né, da tentação, sereis como deuses e com certeza não morrerás, né? A tentação, que é a primeira tentação, né? Lá, Satanás falando, a serpente falando, né? Então é bem isso que tá por trás desse movimento transhumanista, que ele vai, na verdade, surgir, né, como eu mencionei, no século XX, mas essa ideia de aperfeiçoar, de nos tornar Deus, né, deuses, de buscar a vida eterna, ela é um desejo que sempre acompanhou a humanidade, né? E aí vai ficando cada vez mais forte isso, aí no iluminismo, com
confiança, né, no progresso, na tecnologia, na ciência, vai ficando ainda mais forte. Aí no século XX a gente tem a capacidade de mexer na natureza humana, né? Então, por exemplo, eu tenho morte, eu tenho doenças, e agora eu posso prolongar a vida, teoricamente, de maneira indefinida, né? Essa é a ideia dos transhumanistas. A gente vai aperfeiçoando, melhorando, até que a gente vai fazendo mudanças nos seres humanos, até que a gente atinja a imortalidade. Tem vários pontos aí, né? O que é essa imortalidade? Como conseguir essa imortalidade, né? Se é virtual, se é no corpo, se é só a mente, né? Então tem vários grupos aí que se dividem também. Tem questões éticas envolvidas e questões bioéticas. Eu vou querer alguns exemplos depois aí, Luiz, pra gente entender bem de forma de onde tá esse transhumanismo aí pra gente poder ver e sacar o que é. Mas na minha abertura, eu fiz a brincadeira do Robocop. Bem, a última versão do Robocop, por exemplo, a do Padilha, é muito chocante, porque tem uma imagem que ela é bem grotesca. E eu devo ter falado isso, acho que até no episódio lá sobre inteligência artificial. Porque, mano, basicamente o que sobrou foi o cérebro e o pulmão do cara, né? Tipo assim, o cérebro, a espinha dorsal e os pulmões, assim, entendeu? Então, o que nos torna humanos, né? O que define eu sou um ser humano? Quanto do meu corpo tem que estar presente pra eu me considerar humano? Ou é só o meu cérebro? Entendeu? Então, assim, eu queria, Luiz, que tu explicasse pra nós o que nós já temos de palpável e que tem por trás esse transhumanismo. E depois, pra onde que a galera quer caminhar. Bem, a galera quer caminhar pra imortalidade, né? Mas, assim, o que a gente já tem de palpável, de pesquisas sendo feitas e tal? Então, você tem muitas manipulações genéticas, por exemplo. Nós temos uma técnica chamada CRISPR, que é a edição de genes. Então, nós podemos editar alguns genes, colocar algumas coisas. Por exemplo, enxergar no escuro. Nós não enxergamos no escuro. Então, eu posso fazer uma edição genética, ou posso fazer até um transplante de uma córnea que eu vá conseguir enxergar no escuro. Eu posso fazer algumas mudanças para, por exemplo, o meu filho ter um músculo específico para um esporte específico. Então, eu quero que o meu filho seja um jogador de basquete. Então, eu vou fazer uma manipulação genética para que ele desenvolva, né, esses músculos para ele, né, jogar esse esporte. Tá, mas peraí, Luiz, tu tá falando de coisa... Isso é o que eles querem fazer, mas o que já tem? Ou o pessoal já tá fazendo isso? Já tem. Isso já tem biohacking, que eles chamam. Pessoas já conseguem, então, enxergar no escuro, por exemplo. Você fazer um chip para você controlar, isso já tem pessoas que já fizeram, implantar um chip para controlar coisas dentro da casa, né? Então, isso vai inteligência, internet das coisas, né? Então, por exemplo, eu coloco um chip e eu consigo, né, controlar algumas coisas. Mas eu coloco o chip aonde? Na palma da minha mão? Na testa? Onde é que é? Pode ser no cérebro, né? Na cabeça, meu Deus. no cérebro, né? Por exemplo, tem pessoal de diabetes e eles instalam, né, um negócio que fica automaticamente mandando insulina. Já é uma associação homem e máquina em carne, né? Em flash. Tem um problema, já que deu, acho que nas Olimpíadas de 2016, se eu não me engano, já teve problema com doping por causa disso. O aprimoramento genético, que é algo que você não pega no exame de doping, né? Porque não é uma substância química, é puramente biológico, é uma alteração de DNA. E você já teve pessoas já tendo o problema de doping genético. Caraca. Pessoas que... E aí, isso gerou um bug total na agência, né, internacional de detecção de doping. E eles já estão pensando nas políticas de como lidar com isso, com pessoas que se alteram para poder ter, né, melhor desempenho nas atividades, enfim. Então já é algo que a gente está enfrentando. É muito engraçado porque realmente a gente pensa que são coisas que estão muito para o futuro, mas já estão presentes, já são possíveis, né? E justamente gera esses debates éticos, né? No nosso episódio de bioética com o professor Euler, a gente começou a tocar nesses pontos e aqui a gente dá para desenvolver um pouco mais. Mas, por exemplo, esse casal que eu citei agora há pouco, que lançou a carta para a Mãe Natureza, que eles lançaram também o Manifesto Transhumanista e tal, a Declaração Transhumanista, eles têm uma empresa, e a empresa deles se chama Alcor Life Extension Foundation, Alcor. E essa Alcor funciona lá no Arizona, em Phoenix. Eles são uma empresa já dedicada à criopreservação de corpos. Então, se você morreu, mas você quer ter a possibilidade de depois o seu corpo ser reconstituído e a sua mente ser reconstituída, o seu corpo vai ser criopreservado em baixíssimas temperaturas, para quando as tecnologias estiverem avançadas o suficiente, você pode ser descongelado. E aí você pode congelar seu corpo ali para uma bagatela de $500 mil, alguma coisa desse tipo. Mas se você não tiver esse dinheiro para preservar o seu corpo, você pode preservar a sua cabeça. Então já tem cabeças preservadas, né? Eles já preservam cabeças, criopreservação, né? E aí é um preço um pouquinho mais em conta se você quiser preservar a sua cabeça. Ou seja, essas coisas já existem, já estão
estão em andamento e já tem pessoas que já doaram seus corpos para esse tipo de espera tecnológica aí sobre coisas que poderão vir nas próximas décadas ou séculos, né? Enfim. Isso é exatamente uma redução, né, do que é o ser humano. Então você vê na inteligência artificial, no transhumanismo, que com certeza é um tema de bioética é muito importante, né, para tentar entender onde são os limites, né, do que é ser humano, como você, Bibo, mencionou, que muitos dos transhumanistas eles têm uma visão bem reducionista do que, a maioria, na verdade, tem uma visão reducionista do que é ser humano. É como se, assim, eu baixasse a minha mente para o computador, né, que essa é uma das ideias também, e pronto, né, isso é ser humano. Né? Então por isso que é bem Black Mirror mesmo. Tem aquele San Junípero. Exato, tem aquele Be Right Back, eu acho que o marido morre e ela pega as informações, as memórias que ele tinha nas redes sociais e ela coloca no corpo. E aí é interessante isso que você tocou no Robocop, Bibo, porque o que acontece em vários desses filmes que você vai olhando, que tem uma estética transhumanista, né? Um que as pessoas às vezes não mencionam muito, mas eu gostei, que é o Transcendência. Eu não vi ainda com o Johnny Depp, cara, e falam que é mó legal esse filme. Poxa, eu vou botar na minha lista aqui. Vou ver onde é que ele passa. Exatamente, porque a ideia é baixar a mente pro computador, do Transcendência. E todos esses filmes, se você vê, Transcendência, Robocop, Ghost in the Shell, principalmente o mangá e o anime, a ideia é, você pode pegar o seu cérebro, isso é o que é o ser humano, seu cérebro, e você baixa ou instala no outro corpo. Beleza, isso é ser humano, aí a gente continua vivendo. Então a gente pode, no Ghost in the Shell, né, estraga um corpo, você coloca no outro e tal, né? O que acontece nesses filmes? No próprio filme eles trazem uma argumentação de, será que é realmente a mesma pessoa? Lá no Robocop, né, eu gostei dessa última versão, teve algumas pessoas que não gostaram do Padilha, eu gostei. Se você olhar até o nome dos personagens, eles são nomes de filósofos da ciência e da tecnologia, né? É bem interessante a provocação de posições diferentes e tal ali. E a ideia fica assim, ele volta, né? E a esposa fala, mas fica sentindo, não é a mesma pessoa. Ele mesmo tem algumas coisas. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu tenho sentimentos diferentes. Essa relação com a máquina, né, gera sentimentos diferentes. Então ele não está mais pautado no sentimento, por exemplo, de amor ao próximo. Ele está pensando no sentimento utilitarista, da lei. Eu não lembro como é que é o filme do Padilha. Apesar de eu ter achado ele legal, eu confesso que o clássico ainda tá mais na minha memória. Tanto que eu tenho até o bonequinho aqui do Robocop clássico, né? E assim, você tem o Murphy, né? O Murphy é o policial que é assassinado e tal. E você tem um processo, inclusive, de humanização ao longo do filme. Então, tanto que no final ele sabe quem ele é. E aí ele já não é mais regido por aquelas leis mecânicas e tal, não, ele vai humanizando. Outro filme que não tem a ver com... Aliás, ele arranha um pouco o lance do transhumanismo, que é Eu, Robô, o filme do Will Smith. Eu nunca li o clássico do Asimov, eu só vi o filme do Will Smith, que eu sei que é diferente e tal, mas ali você tem também um robô que tá se humanizando, né? Você tem um robô que tá se humanizando e você tem seres humanos mesclando, né, carne e próteses, mas próteses altamente tecnológicas e tal. Porque até por falar em próteses, né? A prótese é um melhoramento humano. Sim. Então, é isso que é um dos grandes questionamentos, assim, né? Porque a marca-passos... Exato, marca-passo é muito louco, cara. Tá ali dentro. Isso, que você vai pensar que é, né, isso aqui você tá sendo transhumano já? Não, tem uma grande visão dentro da bioética e dentro, né, de pensar transhumanismo, que é assim, qual que são os limites? Tem vários autores, inclusive um autor que não é cristão, que é o Michael Sandel, cara bem famoso, ele tem aquele livro Contra a Perfeição. Ele fala assim, a ideia é, essa mudança ou essa operação serve para restituir o funcionamento normal ou você está aprimorando. Boa. Então, assim, eu perdi uma perna, então eu coloquei, né, uma prótese. Eu estou restituindo o funcionamento ali, né, da minha perna. O coração, ele não está mais batendo no ritmo correto que ele deve bater. Então eu coloco um marca-passo. Então essa é a ideia, né? Então eu estou restituindo. Eu perco um olho, até eu posso fazer, né, uma córnea artificial, mão artificial que já tem aí. Eu estou restituindo o funcionamento normal. Agora, se eu quiser, com a minha, né, arrogância, achar, eu estou aperfeiçoando, então eu vou tirar, eu tenho minhas pernas funcionando, eu vou tirar minhas pernas e vou colocar uma prótese porque eu quero correr mais. Então eu quero colocar uma prótese para eu correr mais. Eu quero fazer uma mudança no cérebro, que também isso é um dos grandes debates, né? Uma alteração no cérebro para eu pensar melhor, né? Para eu ser mais inteligente. Então isso eu tô, né, dando um passo aí que tem uma série de implicações bioéticas. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não sabe as implicações do que isso vai causar, a gente não sabe o que é perfeição, a gente fala, né, isso aqui é a perfeição, mas isso é a perfeição hoje. Veja, né, padrões estéticos, questões de beleza, né, o que a gente considera beleza hoje, 50 anos atrás, é muito diferente. Olha, eu tô esperando o tempo em que o meu tipo vai ser considerado bonito.
O transhumano. Eu acho que isso mostra já um ponto fundamental e de diferença substancial, assim, dos movimentos muito antigos de rejeição do que é ser humano, do nosso corpo, né? Porque você pega as filosofias antigas, filosofia grega, Sócrates e tal, né? Aquela coisa de que o corpo não vale nada e o que vale é a alma e a elevação da alma, e o que vale é depois que eu morro, esse corpo vai ficar para trás, eu vou viver o mundo espiritual, essa coisa transcendente, e é ali que está a perfeição, né? Então o corpo é deixado para trás. Então a minha rejeição do corpo é justamente para poder me libertar do corpo. E o transhumanismo, não, ele na verdade ele se aproveita de um desenvolvimento tecnológico, científico e tecnológico, para que ele possa melhorar o corpo. Então ele não rejeita o corpo, na verdade ele quer um corpo novo, né? Ele não quer só ser alma, ele não quer ser uma coisa etérea, ele quer ser corpo, quer ser matéria, mas ele quer transformar essa matéria. Ele quer ter fazer uma nova criação, né? Ele quer fazer um redesign, ele quer fazer tudo de novo a partir dos meus conceitos e do meu desenvolvimento tecnológico. Essa busca de criar tudo de novo, não só o nosso corpo, mas criar novos mundos, por exemplo, nessa tentativa de colonizar novos planetas, criar novas espécies que vão ser úteis para nós, para atingir os meus objetivos, em última instância, a vida eterna, né? Não, mas peraí. Aí eu vou ser obrigado aqui a fazer o advogado, então, da galera transhumanista. Primeiro que eu sempre gostei da Transamérica, então transhumanismo tá tudo dentro aqui. Mas vamos lá, tentando pensar agora com a cabeça dessa galera aí, que eu não faço a mínima ideia, então eu vou dar aquele chute espacial. Mas a gente falou aqui do marca-passo, a gente falou da prótese, e o conceito que o Luiz trouxe é restituir a função que já tinha. Ok. Mas por que não tornar melhor? Não arrogância, mas tornar melhor ao mundo que a gente vive. Por exemplo, né, buscar outros mundos aí para colonizar. Super apoio, Christopher Nolan, um abraço, um beijo. Super apoio, Elon Musk, tudo bem, destruiu o Twitter, nunca gostei do Twitter mesmo, mas cara, vamos lá, vamos colonizar Marte, né? Porque é aquela ideia que a gente tá destruindo a Terra. Por que a gente não vai lá destruir Marte também? Brincadeira. Assim, mas vamos lá. Pensando na ideia transhumanista aqui, poxa, por que eu não posso melhorar? A gente sabe que a evolução nos deixou aí meio zoado, né? A gente realmente não é perfeito. E galera, aqui eu não tô pensando teologicamente, ok? Então, tira um pouquinho a teologia da sala, só tô pensando em termos biológicos mesmo. O ser humano, a visão do ser humano é comprometida, né? Enfim, a gente tem uma série de coisas que são comprometidas ao longo aí desses anos e processos de evolução e tal. E a gente poderia ser melhor. Então, por que eu não posso usar a tecnologia que eu tenho hoje para melhorar aquilo que eu tenho? Por exemplo, enxergar no escuro é uma coisa boa. Já pensou se a gente enxerga no escuro? Cara, a gente pode economizar energia elétrica, que vai causar um bem para a população, né? A gente vai, né? Enfim, pensando aqui agora longe. Pô, vamos criar espécies de animais que vão nos ser úteis. Entende? Por exemplo, a galera agora tá tentando criar uma carne de vaca em laboratório. Mano, eu acho meio estranho. Eu não sei qual é o custo dessa pesquisa e desse desenvolvimento. Mas pensando em todo agronegócio, não, né? Qual que é o que cuida de boi e faz essas coisas aí? Suinocultura, sei lá o que é o nome. Em toda essa questão aí do boi e tal. Gente, esqueci o nome. Vocês lembram ou não? Bem, vocês também não são da área, né? Agronegócio, agropecuária. Agronegócio, né? O agro é top e tal. Mas enfim, tem toda uma discussão ecológica sobre a ideia agro, né? Por exemplo, a criação de gado e o tanto de água que gasta por quilo de carne, entende? Não sei como é que tá a discussão hoje nisso, mas pô, então de repente uma carne no laboratório, enfim, mas vocês estão entendendo qual é o problema disso, de querer aperfeiçoar as coisas, sabe? E se a gente conseguir mesmo colocar a nossa mente num corpo sintético e a gente conseguir preservar a nossa identidade por meio dos nossos e-mails, directs, perfis, mensagens do WhatsApp, e a gente, igual daquele episódio de Black Mirror, né? A gente viu que no episódio que dá errado, mas enfim, até porque ele sempre tinha a resposta certa e tal, ficou... Mas qual é o problema ético disso? Tirando a parte teológica, tá? Qual é o problema ético que pessoas não ligadas à religião têm colocado? Gente, peraí. Eu acho que nós somos falíveis, somos seres limitados e a gente não consegue enxergar muito no futuro. A gente não consegue visualizar quais são as implicações daquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, vamos enxergar no escuro. Que legal, parece uma coisa boa, mas de repente isso afeta, sei lá, a produção de melatonina, que é, né, um hormônio lá fundamental para a questão do sono. Isso altera a maneira como a gente dorme. Isso vai causando uma bola de neve que vai prejudicar a longo prazo. O que, na verdade, muitas pessoas que são críticas do transhumanismo, eles falam, não é assim que a gente não tem que investir em melhorias de saúde, né? A expectativa de vida aumentou bastante por causa das inovações científicas e tecnológicas. Não é isso. A questão
questão é, vamos cuidar, vamos pensar primeiro antes de implementar isso, né? Porque, por exemplo, a visão que está por trás, por exemplo, que você mencionou de vamos para outros planetas, é que não precisamos cuidar deste, porque a gente tem outra saída. Então, quando você vê que um Elon Musk da vida, ele está interessado por colonizar outros planetas, ele está relacionado com questões, né, de transhumanismo também por trás, tá? O Elon Musk está conectado com várias inovações, patrocina várias inovações transhumanistas, inclusive teve um tempo atrás que saiu uma carta contra a inteligência artificial, esse ano mesmo, contra o ChatGPT, essas coisas, né? E lá, nessa carta, tinha várias, além de citar autores transhumanistas, por exemplo, o Nick Bostrom, tinha pessoas que assinaram essa carta que eram transhumanistas. Então, a ideia deles, o que é? Né? Eles controlar a evolução. Não, nós sabemos o que é o certo. Esse é o problema. Não tem uma discussão ampla. Tá, vamos discutir amplamente. Eu lembro uma vez que eu assisti aquele documentário que é Evolução Artificial, uma coisa assim, que tem na Netflix, que é bem legal esse documentário, porque são vários episódios e eles faziam, por exemplo, tinha um lá, vamos modificar um pernilongo aqui, que é um pernilongo que traz muita malária, muitas doenças, né? A malária, por exemplo, nessa região da África. Então vamos modificar para ele não trazer mais essa doença, né? E eles apresentam para o povo ali da região, olha, o que vocês acham? E a população começa a questionar, coloca questionamentos do senso comum. Mas se isso aqui se liberar na natureza, como que vai ser? Não vai ter um desequilíbrio ecológico? Não vai causar um impacto que a gente não sabe? E aí eles ficam sem respostas, assim. Vou pegar um gancho nisso aí que mostra mais ou menos a problemática dos novos mundos, né? De colonizar outros planetas. Se a gente pensa no desenvolvimento da vida e da vida humana aqui no planeta, e se a gente pega aí, né, o paradigma dentro da evolução, que é ao longo de alguns milhões de anos, muitos milhões de anos, a gente tem o desenvolvimento de uma vida, tal, por exemplo, né, que chega a vida humana e a gente se adapta ao ambiente, e a gente tem um planeta que é extremamente adaptado para nós, e nós nos adaptamos para esse planeta, ou seja, há um encaixe perfeito aí, eu não sei se necessariamente perfeito, né, mas há um encaixe entre nós e o planeta que foi desenvolvido ao longo de muitos milhões de anos, e nesse encaixe aí da vida humana com o planeta, ainda assim, ao longo de todo esse tempo, ainda há algumas coisas que nós não entendemos, há relacionamentos entre nós e micro-organismos e questões de outros animais, como que nós nos relacionamos, questões ecológicas, né, de sistemas, ecossistemas, que nós não desvendamos ainda, nós não entendemos muita coisa que nos ajudam a sermos seres humanos vivos, plenos aqui nesse planeta. Se a gente não domina isso, como que a gente vai pensar isso em outro planeta? Um planeta que a gente não conhece, um planeta que não é preparado para receber a vida, um planeta que não tem as mesmas condições que aqui. E aí a gente meio que pensa muito nele, vamos construir e vamos viver. Mas a gente não só constrói e vive, a gente precisa de toda uma série de seres vivos ao nosso redor, de micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota intestinal, de tudo que faz com que a gente viva. Os nossos alimentos precisam das relações com o solo. Por exemplo, né? Como é que é o solo desses lugares? É possível plantar tudo sem o solo igual ao solo do planeta Terra? Né? Então, o estabelecimento da vida em outro planeta a partir do zero, como nós buscamos fazer, muitas vezes ficamos maravilhados com essa ideia, ele é muito mais complexo do que a gente pensa, né? E eu acho que muito mais complexo do que os próprios caras que estão envolvidos com isso dão o braço a torcer, né? Eles não aceitam que vai ser tão complicado assim. Para eles é só chegar lá e conseguir colocar as coisas, colocar as estruturas e crescer alguma coisa, né? Como lá no filme O Marciano lá, como é que chama? O Perdido em Marte, né? Plantar batatas. E sobre isso dessa questão pro transhumanismo, normalmente está relacionado à inteligência, né? Porque o que é o ser humano? A inteligência, é o cérebro. E aí, como essa coisa, né, que o Thiago mencionou, de que a gente não entende, por exemplo, a própria inteligência. A gente não entende hoje, ninguém tem um conceito do que é a inteligência humana. E a gente fica falando, a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana, aí tem uns transhumanistas que falam, então a gente tem que se juntar à inteligência artificial, né? Vamos juntar e baixar nossa mente pro computador e tal, porque esse é o futuro. A gente não entende o que é inteligência ainda, a gente tem um conhecimento muito baixo do que é inteligência, a gente fala assim, são os neurônios, as sinapses e tal, né? E aí a gente tenta entender, a gente está muito longe disso, né? De compreender o que é inteligência humana. Há um tempo atrás, eu aprendi isso na escola, por exemplo, uma coisa que era o junk DNA lixo, né? Então se falava, isso aqui é o DNA lixo.
tá? Isso aqui não serve pra nada. E daí, recentemente, a gente foi... Ó, isso é arrogância, né? Não, isso aqui não serve pra nada, aí se chama DNA lixo. E aí, recentemente, né, as pesquisas foram evoluindo, foram mostrando, não, isso aqui teve uma importância. Isso aqui tem uma importância. A gente não entendia até agora, mas tem importância. Então, assim, eu acho que o nosso conhecimento sobre vida humana, sobre os impactos que a gente pode causar modificando alguma coisa, modificando DNA, ainda é muito, muito pequeno, e eu duvido que a gente vá um dia entender totalmente o que é a inteligência humana, para a gente pegar e dizer, tá, vamos fazer isso, eu vou melhorar a inteligência da pessoa. Isso é uma evolução. Eu vou fazer essa intervenção aqui e eu vou ter uma evolução melhor. Como se nós dominássemos o processo, né? A gente não domina os processos. Quem fala muito sobre isso é o novo livro da BC2 que está sendo lançado aí, o Nossa Vida Sagrada, do Norman Wirsba. Tem live com ele, entrevista que a gente fez com ele no canal da BC2. E o segundo capítulo desse livro está sendo lançado agora. Ele fala sobre isso, ele vai comentar sobre essa tendência que nós temos de analisar só a vida humana a partir da nossa perspectiva, e a gente se esquece que a nossa vida humana ela não é uma vida sozinha, né? Ela é uma vida junto com outras vidas ao nosso redor, com a vida do solo, com todo o ecossistema onde a gente está inserido, e a gente se adaptou a isso ao longo de todos os milhares de anos da existência do ser humano, onde nós fincamos nossas raízes, né? Então ele vai falar sobre isso no livro, sobre o problema de nós nos desenraizarmos, né? A gente perde as raízes de onde a gente está conectado, a gente perde essa noção de que nós temos uma dependência muito grande do ambiente em que nós vivemos, dos processos geológicos, processos bioquímicos, e a gente depende disso. E isso está bem estruturado aqui. Parece que existe um ajuste fino, né? A gente já falou muito sobre ajuste fino do universo em outras ocasiões, mas existe um ajuste fino do ser humano para poder viver nesse planeta. E esse ajuste não existe em outros planetas, não existe de outras formas, né? Então, como o Luiz falou, a gente não sabe muitas vezes as próprias consequências de muitas coisas que nós fazemos quando nós tentamos alterar de forma muito pontual uma coisa. Porque, na verdade, nós somos sistemas muito complexos, né? E nós estamos inseridos em sistemas muito complexos. Um ponto interessante é que no início do debate do transhumanista, que eu não sei se vocês sabem, mas quem cunhou o termo transhumanismo foi o Julian Huxley, que é o irmão do Aldous Huxley, tá? Ele que cunhou esse termo transhumanismo. E aí lá na Inglaterra, esse debate é muito forte, de maneira curiosa, até hoje, é um dos lugares mais fortes no debate transhumanista, em Oxford, tem até centros de pesquisa transhumanista. Não é lá que a galera faz suicídio assistido e tal? Esse lance de vida e morte é muito forte na Europa, não é? Pelo menos na Inglaterra, assim. No Canadá também. Ela não, eu quero morrer. E aí faz suicídio assistido e tal. Eu acho que na Holanda tá muito forte, né, isso. Meu Deus. Também, E aí lá, nesse início, o C.S. Lewis, ele já captou todo esse debate, né? Então o Lewis, ele escreveu A Abolição do Homem, que é, na verdade, a gente perde um pouco do contexto, mas é um grande ataque ao transhumanismo, principalmente no capítulo específico, A Abolição do Homem. Ele tá atacando as concepções transhumanistas, ele não cita nomes, não usa o conceito, mas o que ele tá falando lá é isso. Esses, né, ele fala esses caras que querem manipular os manipuladores, né, eles vão acabar com a natureza humana. E aí ele coloca toda essa questão, mas a gente tem que olhar quem tá por trás, né, disso. Quem que vai controlar esses caras que estão propondo, né? Então a gente pode trazer para os dias de hoje, né, um Elon Musk, quem que vai controlar um Elon Musk, quem que vai controlar um Zuckerberg e tal, com essas ideias. Então o Lewis, ele não só escreveu A Abolição do Homem, como ele escreveu lá a Trilogia Cósmica. A Trilogia Cósmica também é o pano de fundo é um debate contra o transhumanismo, né, ridicularizar essas visões transhumanistas. Inclusive tem um cabeça na história, só a cabeça, que eles ressuscitam lá um cara, né, e usam Caraca. Só a cabeça dele, vai ridicularizando isso. Tanto que chamou atenção, né, os transhumanistas escreveram pro Lewis, olha, você tá fazendo um ataque à ciência e tal. O Lewis fala, não, meu ataque é o cientificismo, é a visão de que a ciência e a tecnologia têm resposta para tudo. E tem essa ideia, né, de que no final das contas, a gente não domina os processos, mas para que a gente consiga dominar minimamente os processos, né, que estão envolvidos em tudo isso, a gente acaba reduzindo o ser humano a máquinas programáveis, né, a dados. E isso está muito forte hoje, né, essa coisa da captura de dados. Esse episódio do Black Mirror, Joan is awful, né, Joan é terrível, né, de que se você cede seus dados e as pessoas, as empresas fazem o que querem com seus dados, tem muito a ver com isso, né, porque os seres humanos sendo programáveis, cada vez mais eu consigo dominar processos para saber como trabalhar, né? É como se eu estivesse redefinindo o que é ser humano, né? Por causa de o ser humano se reduz a dados. Isso é interessante para
as empresas que estão por trás de tudo isso, né? O capitalismo de vigilância, aí, né? Quem já ouviu falar sobre esse termo, né? O capitalismo de vigilância é essa vigilância em cima de tudo que nós fazemos para que nós estejamos dentro dessas engrenagens aí programáveis. E é um desafio muito grande, a gente vive nesse mundo, assim. E aí a gente volta à pergunta que o Bibo fez, né, mais cedo. Então, o que significa ser humano, né? Tipo, como é que a gente se define? Eu acho que uma coisa muito importante que muitas vezes foge nesses debates, que como o Luiz falou, que são debates muito reducionistas, é que eles são extremamente antropocêntricos e individualistas, né? Eles dizem respeito àquilo que vai me beneficiar ou aquilo que vai beneficiar algumas pessoas. E aí você pensa, pera lá, né? Se a gente colonizar outro planeta ou se a gente desenvolver uma tecnologia muito incrível que vai preservar a nossa mente em algum lugar, aí a grande pergunta é, se isso for possível de alguma forma, e se isso vier a acontecer, tirando a questão ética de se isso é certo ou errado, mas vamos lá, talvez isso seja certo, mas mesmo que isso seja certo, isso vai estar acessível para quem? Como que eu vou lidar com a comunidade humana? Ou será que esses pós-humanos, né, na verdade a gente não falou de pós-humano, né, mas o transhumanismo visa gerar pós-humanos, né? Esses pós-humanos serão os novos humanos e aqueles que não tiveram acesso vão ser raças inferiores porque não chegaram lá ou não tiveram condições financeiras, econômicas de adquirir aqueles benefícios. Então a gente começa a perceber que esses debates eles individualizam demais o ser humano, as soluções para o ser humano, porque eles restringem para alguns seres humanos, né? E como é que a gente lida na questão comunitária? Como que a gente lida com essas coisas que aí a gente começa a pensar, opa, pera lá, então quando a gente pensa o que é humano, a gente precisa expandir o que é ser humano, né? Quer comentar sobre isso, Luiz? Eu acho que o corpo é uma coisa fundamental, porque assim, a gente tem na história, por exemplo, do cristianismo, a gente teve até várias seitas, né, negando a importância do corpo, né, como já tinha na antiguidade, na Grécia, né, como o Thiago mencionou no começo, né, essa questão do corpo e tal, não importa, vamos, né, baixar nossa mente para o computador. E assim, a gente vê que na nossa sociedade, desde a invenção do computador e já com a inteligência artificial, um constante ataque nessa visão de que o corpo importa, né? O corpo não importa, você pode ficar só na sua casa, trabalhando, né, só online, você não encontra a pessoa, você pode cultuar online, então a ideia do metaverso, que você vai ser só um avatar, então essas, é tipo uma campanha mesmo de dizer, tornar o ser humano um transhumano, que ele só vai ser só o cérebro que importa, só a visão que importa. E aí você vê que no cristianismo, o corpo tem uma importância central. Jesus ressuscita em corpo e ele vem com as marcas, né? Ele volta e, não, vamos cear, a comunidade presencial é importante, vamos comer junto. E o transhumanismo, ele vai renegando isso, né? Que o próximo passo, o que é o pós-humano? É que eu tô livre das amarras corporais, né? Ultrapassei esses limites, porque eu tenho um limite que eu só posso estar em um mesmo lugar ao mesmo tempo, né? No mesmo tempo, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não posso estar aqui e estar em Floripa e estar, né, Recife e tal. Não, eu tô aqui. Mas se eu for um transhumano, eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas isso é uma fragmentação, porque a gente acaba não estando realmente. Nós temos a necessidade do corpo. Nossa linguagem corporal. Então, quando a gente está comunicando, claro, as redes sociais ajudam, né? O vídeo, né, ajuda bastante, diminui, né, os limites aí das distâncias, mas a gente sabe que se a gente não tiver a presencialidade, a comunicação ela é mais efetiva, né, corporalmente. A gente precisa da linguagem corporal para entender melhor uns aos outros, né? E a máquina não consegue fazer isso. Então a gente está, na verdade, caminhando para ficar mais parecido com a máquina, né? Que não consegue entender a linguagem, que não consegue entender a linguagem corporal. Então, isso tem um problema muito sério, porque quanto da nossa humanidade vai restar no transhumanismo? Porque, assim, o tema que o Bibotalk tem pensado esse ano é o descanso. Inclusive o tema do nosso BTD esse ano, dia 16 de setembro, em São Paulo, link aqui na bio, é sobre como é que é espiritualidade para uma sociedade cansada. Se o ser humano, ele ficar igual a máquina, não vai haver descanso. Tipo, é como se o ser humano não quisesse ser desligado, ele não quisesse entrar no modo suspensão, né? Porque desligado a gente não fica, né? A gente tá ali dormindo, mas nosso cérebro tá trabalhando, tá sonhando, tá organizando coisas, mas a gente tem aquela sensação de descanso. O ser humano precisa descansar. Como seria pro nosso psicológico um ser humano que não descansa, um ser humano que não cansa, entende? Então essa é uma implicação que os transhumanistas não conseguem dimensionar, né? Os transtornos psicológicos que isso causaria numa mente que não desliga.
entende? Então, cara, é muito maluco isso. O Norman Wirzba, que eu citei agora há pouco, né, do livro Nossa Vida Sagrada, ele vai falar exatamente sobre isso, nesses termos, de que a ideia daquilo que nos define como humanos tem muito a ver com as relações que nós temos com os outros e tem a ver com a forma como nós enfrentamos os nossos limites, né? A nossa finitude, como que nós enfrentamos aquilo que é a constituição do nosso corpo, que é finito, que vai sofrer, que vai ter uma doença, que vai morrer, né? E nós enfrentamos essas coisas com outras pessoas ao nosso redor. E é nesse processo que nós nos definimos enquanto humanos e que nós adquirimos sabedoria. Então, se o transhumanismo é a vontade, o desejo de fugir do sofrimento, do envelhecimento, da doença, da morte, ele vai nos afastar do que é ser humano, né? Na verdade, passar por tudo isso é o que vai nos fazer humanos, porque nós vamos precisar de outras pessoas, né? Nós vamos resolver essas coisas não pelo avanço tecnológico, mas pelo relacionamento. Essa é a visão cristã que a gente tem. As boas novas não são as boas novas tecnológicas, né? O evangelho não é os benefícios tecnológicos do transhumanismo. As boas novas é que Cristo fez todas as coisas novas e todas as coisas convergem para Cristo, e nós vamos receber novos céus, nova terra e novos corpos, né? Mas essa redenção, ela não é simplesmente uma continuidade daquilo que nós temos como um avanço tecnológico. Ela é outra coisa, né? É aquilo que nós vamos receber e é algo que a gente entende como uma descontinuidade mesmo, né? A glorificação do corpo não tem nada a ver com o transhumanismo, né? Ela é diferente do que a tecnologia pode nos oferecer. Então, como é que a gente vai se tornar mais humanos, né? Pós-humanos, transhumanos, se a gente vai estar retirando de nós aquilo que nos faz ser humanos, né? Essa é a grande questão. A gente conseguir olhar para aquele outro, né? A gente conseguir amar o próximo como pessoas que têm necessidades e que justamente por isso eu vou me doar para ela, eu vou servir aquela pessoa. Mas se as pessoas pararem de ter necessidades, né? E eu vou parar de amar o próximo também no processo, porque ninguém precisa mais de ser amado, porque tá todo mundo resolvido com a tecnologia, né? Então acho que boa parte desse debate, e eu acho que a fé cristã ela tem muito a oferecer para esse debate justamente por isso, né? Porque ela tem um fundamento que está em outro lugar, um outro lugar totalmente diferente do que o transhumanismo com suas reduções acaba colocando. E o próprio C.S. Lewis, quando ele falava assim sobre, ele respondendo, né, falando, eles vão causar a abolição do homem com isso, ele vai falar, vão acabar com tudo que representa ser humano, acabar com a alegria, com a liberdade, porque você não vai mais ter liberdade, você vai ter que ser, todo mundo vai ter que ser daquele jeito que é ser transhumanista. É muito interessante porque é uma visão do transhumanismo que casa muito bem com o capitalismo que está tendo, né? Agora, tanto que os maiores aí das grandes corporações de tecnologia, das Big Techs, eles são transhumanistas. Zuckerberg, Elon Musk, todos eles são profundamente transhumanistas. Então, para a ideia deles realmente o Kurzweil, que é um cara que está na Google, responsável pela inteligência artificial lá na Google, um dos principais. Ele escreveu livros falando a era das máquinas espirituais, falando sobre o transhumanismo, muito forte. Então, esses caras são todos transhumanistas. E a ideia deles é isso, está muito casado. Então, eles fazem experimentos, na verdade as redes sociais são grandes experimentos já transhumanistas, eles estão moldando. Então como é que a gente faz? Vamos moldar a mente. Então nossa mente, e eles têm conseguido isso, já moldar, por exemplo, a nossa atenção, né? Nós estamos ficando bastante fragmentados. Então o Byung-Chul Han, quando ele fala a sociedade do cansaço, ele vai falando, olha só, o que o capitalismo tem trazido? Cansaço, aceleração. Então assim, um camponês medieval, ele olha pra gente, metaforicamente, e ri, porque assim, a gente trabalha mais do que um camponês medieval, entendeu? E a gente com um monte de tecnologia, e a gente tem mais tempo livre? Não, a gente tem menos tempo livre, porque nós estamos, né, com esse monte de telas e redes sociais e trabalhos e tal. Você trabalha home office, mas na verdade você trabalha mais do que se você trabalhasse presencialmente, porque você não desliga nunca. O que fica? Nossa psique fica totalmente zoada mesmo. Então isso é bem importante da gente perceber, e como o Thiago falou, o cristianismo tem as respostas, né? Nós temos o sabá, nós temos um dia de descanso. Nós precisamos descansar, nós temos que desconectar muitas vezes, né? Vamos desconectar ali, e é importante disso. Aí faz referência, até a gente tem um grupo da ABC2 de tecnologia, vou fazer a propagandinha aqui. E lá no grupo a gente discutiu no primeiro semestre a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, e agora a gente vai exatamente discutir um livro transhumanista, ou falando contra o transhumanismo, né? Que é o Transhumanismo e a Imagem de Deus. E esse livro, ele termina de maneira muito interessante, ele termina falando a mesa, falando sobre a necessidade
que nós temos de nos sentarmos com as pessoas, ter comunhão com as pessoas. Porque quando a gente está afastado, nós estamos no metaverso, nós estamos só nas redes sociais, nós não estamos vendo as pessoas presencialmente. Então, por isso que é muito fácil você ir lá chegar na internet e ser bullying, e xingar as pessoas, e não tem diálogo, porque você não está vendo uma outra pessoa, você está vendo uma coisa. Um avatar, né? Isso. E aí, quando você senta presencialmente com uma pessoa, né, você entende melhor ela, você entende a linguagem corporal, já mencionei isso, né? A linguagem é muita parte corporal. E a gente vê como até a gente desestressa, né? Quando a gente tem esses contatos com a realidade. Quando a gente cozinha, quando a gente senta com as pessoas para conversar, quando a gente vai para a natureza. Coisas que a nossa mente, ela necessita disso, né? E a nossa mente virtual, ou se a gente ficar focado no virtual, a gente só vai ser pessoas esquizofrênicas. Eu tô lembrando aqui do que o Bibo acabou de comentar sobre como que será se nós virarmos máquinas incansáveis, né, que não param de trabalhar. E aí, uma coisa muito interessante de se pensar é por que nós planejaríamos esse futuro para nós, né? Isso já é muito interessante. Aí você pensa, puxa, isso a gente entende que é fruto da própria queda, né? A gente já quer planejar que nós no futuro transhumanista, sejamos seres incansáveis, né? Seres que trabalham sem parar. Por que não a pessoa que está responsável por planejar um novo ser humano, o ser humano 2.0, não vai planejar um ser humano que descansa mais. E ao contrário, ele quer planejar um ser humano que vai trabalhar muito mais. E isso já mostra como que a gente os nossos planejamentos para o novo ser humano, a nova versão do ser humano, já é um planejamento totalmente deturpado, né? Por que a gente não planeja de outra forma? Da mesma forma, você pensar, eu estava lembrando aqui do Westworld. O Westworld é aquela seriado da HBO, que você tem um parque de diversões ali, né, criado com seres produzidos que são substituídos, né, os corpos, e os seres humanos vão lá para se divertir e vão para exercer seus prazeres, né, prazeres sexuais e violência, né? Ou seja, eles vão para quê? Eles vão para ter prazeres e para serem violentos. Mas ninguém vai para o parque para poder ter paz, para descansar. É curioso isso, né? Os seres humanos ali naquela situação, ninguém está pensando em ir se divertir de forma pacífica. A diversão sempre envolve um caos, né? Parece que o homem caído é sempre assim. E o homem caído, ele vai planejar novos seres humanos que vão trabalhar a exaustão sem se cansar, né? É muito estranho isso. É muito estranho pensar como que a gente não consegue planejar seres humanos com outros tipos de benefícios em prol do bem da própria humanidade, né? Do bem comum. Eu acho que isso ajuda a pensar, talvez, em alguns princípios que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente vai falar sobre essas questões que são muito reducionistas e como que o cristianismo pode responder a isso, né? E a gente fala muito sobre o desenvolvimento tecnológico, sobre essas melhorias, as inovações tecnológicas, e a gente fala sobre progresso, né, por exemplo, mas a gente deve pensar, o cristianismo, ele fala sobre progresso, sobre prosperidade, em que sentido, né? Aí a gente se lembra de Jesus falando de vida abundante. E o que Jesus quer dizer com vida abundante? E aí, quando a gente olha para essas questões tecnológicas, as questões transhumanistas, essas questões estão nos conduzindo para uma vida abundante na forma como Jesus quer que nós tenhamos uma vida abundante, né, nele. Mas o que seria essa vida abundante, né? Eu fico pensando muito nisso, assim. Eu acho que um grande indício é se essa vida abundante está amparada ou está sendo alimentada pelo fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. Será que nós estamos sendo conduzidos? A nossa vida está sendo conduzida para isso? Para paciência, para domínio próprio. O fruto do Espírito é a imagem que nós temos de vida abundante. É isso que é uma vida abundante, né? Uma vida que ama o próximo. Então essas coisas estão conduzindo para essa vida abundante, porque se elas não estiverem conduzindo para uma vida abundante, elas estão conduzindo para outra coisa, né? É outro tipo de vida que está sendo planejada e que nos afasta da vida que Jesus quer para nós. Ou mais ainda, né? Um outro princípio que a gente pode pensar. Essas questões, né? Elas estão promovendo a comunidade, ou elas estão sendo feitas pensando na comunidade, ou é só uma pequena parcela, como eu falei agora há pouco, né? Só uma pequena parcela que vai ser beneficiada. Nós estamos amando mais ao próximo com esses benefícios tecnológicos que aparecem, né? Então, há muita coisa para se pensar, né? Eu acho que realmente o Evangelho nos dá grandes indícios ali, princípios para a gente conseguir balizar isso e entender, né? Tipo, quais são as boas novas que a gente tem para a humanidade?
E como que a gente vai lidar com essas coisas que já estão entre nós, né? Já estão presentes, já fazem parte das coisas que nós lidamos, né? Nossa forma de lidar com as máquinas já é assim, já está sendo assim. Eu acho que paulatinamente a gente vai sendo cozinhado em banho-maria, de repente a gente vai comprando ideias que vão sendo vendidas para nós dessa forma, né? Exatamente, eu acho que a gente tem uma dificuldade em algumas coisas e a gente acha que a tecnologia pode resolver, né? A gente não quer ir lá e fazer as coisas por nós mesmos. Então como é que a tecnologia pode melhorar isso? Né? Como é que eu posso criar uma tecnologia para facilitar a minha vida? E a tecnologia ela vai trazendo essa ideia de eficiência, né? O que é eficiência para a vida humana, né? De acordo com a tecnologia? É você viver mais. Você tem dor? Então, você não vai mais ter dor. Só que a gente acaba vendo como a dor é necessária também, é um fator importante na vida humana. Como a gente fazer um esforço. Por exemplo, você faz um pão, né? Você faz uma refeição, por exemplo, faz um pão. Ou você vai lá e compra o pão simplesmente. Que legal, né? Isso é eficiente. Você passa lá no mercado e compra o pão. Que eficiente. Não precisei gastar horas para fazer o pão. Só que o que acontece? Esse pão me dá problemas se eu só comer esse pão do mercado, né? Me dá problemas de saúde e tal. Então a gente vê que muitas das tecnologias que a gente vê que é eficiente, né? Desse ponto de vista tecnológico, isso é eficiente. Eles acabam não trazendo essa vida abundante. Com mais tecnologia, a gente está criando uma sociedade distópica. Na verdade, não uma sociedade que legal, que alegre, que alegria que é viver nessa sociedade. Eu vou caminhar nas cidades e é uma cidade, aí as pessoas falam, né? Uma cidade com muita tecnologia, né? A cidade inteligente, né? Tá se falando muito sobre isso. Mas a cidade é um caos, é ruim de viver lá. Você quer ir para uma cidade que tenha árvores, que tenha praças, que seja gostosa de viver, né? Até uma cidade humanamente inteligente. E a gente vê que a tecnologia hoje, a gente tem colocado esse ideal muito forte na ciência e na tecnologia, né? Como os elementos que vão resolver todos os nossos problemas. E a gente esquece, né? Que às vezes tecnologia é bom, né? Nem o Lewis, nem esses caras que são críticos da tecnologia, eles estão falando assim de críticos do transhumanismo, né? Eles não estão falando assim que a gente tem que voltar a andar, né, a pé, não ter carros, não ter vacinas, nada, não, mas eles estão falando, sejam cuidadosos com as suas invenções. Essa tecnologia é muito legal porque às vezes as pessoas falam assim dos Amish também, né? Fala assim, os caras não aceitam tecnologia, mas não é que eles não aceitam tecnologia. Na verdade, eles, antes de entrar uma tecnologia, porque tem lugares que eles têm telefones, por exemplo, comunidades Amish que eles têm telefones, tem outras tecnologias. Eles fazem um julgamento na comunidade e falam, essa tecnologia que a gente vai implementar, ela vai trazer o bem para a comunidade? E aí eles conversam, dialogam e pensam durante um tempo. Impressionante. Sim, vai trazer bem. Então nós vamos adquirir essa tecnologia. Se a gente usasse e pensasse dessa forma, redes sociais, né? A gente pensasse, olha, essa tecnologia está me atrapalhando, né? Então eu vou desfazer. Não, a tecnologia me ajuda, o WhatsApp me ajuda, eu me comunico com as pessoas, né? Então, beleza. Né? Eu posso fazer uso dessa tecnologia, né? Ou agora uma tecnologia maior que vai fazer uma grande modificação, né? Que vai ser só algumas pessoas que vão ter acesso e tal. Vamos discutir ela mais tempo ainda. Vamos discutir. Então, clonagem dos grandes temas, né? Vamos discutir as implicações disso. Vamos sair fazendo. Ela vai trazer realmente uma vida boa. E o problema é que muito na tecnologia, muitas das inovações tecnológicas, elas vêm e depois a gente discute, né? Então o ChatGPT surge, agora a gente vai falar sobre as implicações do ChatGPT, né? Inteligência artificial. Não, a gente tem que discutir antes. Não, vamos discutir. Vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos ver. Isso está trazendo o bem, né? Está trazendo o amor, paciência, alegria, está cultivando uma vida abundante. Eu acho que os cristãos, então, eles têm um papel bem grande nisso. Eu acho muito legal porque tem muitos cristãos que estão entrando nesse debate do transhumanismo, né? O C.S. Lewis deixou a dica lá, né, na década de 50, quando ele escreveu A Abolição do Homem, mas tem o Chartier que escreveu esse livro aí, Transhumanismo e Imagem de Deus. Você tem vários livros, inclusive várias passagens aqui, nos livros que tem, inclusive, da ABC2. Esse é um termo que tá chegando aqui, né, o transhumanismo. Mas o Alistair McGrath, naquele livro Ciência e Religião, Fundamentos para um Diálogo, ele tem uma parte que ele fala sobre transhumanismo. Agora esse livro novo, do Norman Wisba, tá chegando também, vai tocar nesse ponto, para ver como os cristãos podem se engajar nesse debate e pensar, olha, nós já somos transhumanos, já temos elementos transhumanistas na nossa vida, porque a gente, com redes sociais, com, às vezes, o culto que a gente presta para a tecnologia,
parece que a gente está caminhando para uma mente transhumanista, né? Parece que a gente está caminhando para isso, assim, a gente acha sensacional. Que legal colocar um chip na minha cabeça e controlar todas as coisas na minha casa. Eu chego em casa, então eu ligo o ar-condicionado, ligo o rádio, mas a gente não pensa como esse chip pode trazer implicações, como esse chip pode trazer essa facilidade, pode trazer alguns problemas para minha vida. Essa confiança na tecnologia pode trazer algumas vidas. É um pacto fáustico, né, que se fala, né? A gente pega e doa a nossa alma para a tecnologia e continue fazendo. Não sei se vocês viram a notícia, para encerrar aqui minha fala nessa parte, que um cara, a casa dele nos Estados Unidos era toda interligada com inteligência artificial, né, com a internet das coisas. A casa dele foi bloqueada. Era ligada, eu acho que era o serviço, não lembro de quem que era o serviço específico lá da empresa, e a casa dele foi bloqueada. Ele não conseguia sair de casa, porque era tudo, né, o portão, a porta com uma fechadura eletrônica. A luz não funcionava porque cortou o fornecimento ali. Ele ficou preso dentro de casa. Ai, sensacional. Entendeu? Uhum. Né? E aí a gente vê assim, olha o que a gente está fazendo, né? A gente está trazendo essa tecnologia e tal, confiando cegamente, e a gente não sabe, porque tem algumas pessoas lá, isso que o Lewis falava, né? De quem que vai controlar esses controladores? Quem que vai controlar quem está por trás disso? Eles não estão perguntando pra gente se a gente quer ou não. Eles estão falando, ó, isso aqui é muito bom. Queira, você tem que querer isso. Isso é fundamental para sua vida. Você não pode ver sem isso. Aí a gente vai aceitando e a gente não vai vendo que a gente tá vendendo a nossa alma pro deus da tecnologia aí, né? Olha aí, Neil Gaiman. Olha aí, Neil Gaiman. Gente, é isso. Arranhamos aí, indicamos vários livros. É um tema que é legal a gente pensar, porque isso, claro, para a maioria de nós, se não a totalidade dos nossos ouvintes, isso é futuro, né? É uma parada que em termos práticos é futuro, mas é uma discussão que já no presente está rolando e por isso que a gente trouxe aqui, porque isso tem implicações éticas, como a gente já discutiu aqui, muito sérias. Adriano, obrigado pela tua presença aqui, cara, em mais esse BTcast ABC2. Legal, sempre um prazer estar aqui, ficar falando sobre esses assuntos, né? São muito pertinentes, eu gosto muito, estudo isso, né? Então é um prazer estar aqui. Legal. Para quem quiser entrar no grupo de tecnologia, como é que faz? Entre em contato com a ABC2, a gente põe o link aqui na postagem, como é que faz? Na nossa página da ABC2 tem a aba lá de grupos de estudo e tem um formulário que a pessoa preenche e aí ela escolhe o grupo que ela quer participar e aí a gente repassa. Muito bom. Thiago, obrigado por sempre estar aqui, tamo junto, até a próxima, hein? Prazerão, que papo bom, gostei demais. É isso, vamos ficando por aqui, o BTcast ABC2 volta no mês que vem e o BTcast volta semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.